Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Victor aqui da Medline e hoje a gente vai falar sobre um tema diuréticos. Se você quer entender diuréticos de forma fácil e simples, assiste o vídeo comigo aí, já se inscreve no canal e deixa o like e já compartilha com seu amigo para assistir junto com você. Bora para a aula. Bora, pessoal, entender um pouco sobre os diuréticos. Primeira coisa é saber que todo diurético vai causar natriurese e diurese. Beleza? Todo diurético faz você perder água e vai fazer você perder sódio pela urina. Tudo bem? O sistema urinário, ele é dividido em algumas partes, como a gente pode ver aqui nesse desenho. A gente tem o túbulo contorcido proximal, a gente tem o ramo descendente da alça de Henle, o ramo ascendente da alça de Henle, a gente tem o túbulo contorcido distal e a gente tem também o ducto coletor, beleza? Em cada uma dessas regiões tem a reabsorção de algum nutriente, de alguma substância específica. Então, por exemplo, no túbulo contorcido proximal, a gente tem a reabsorção muito de sódio e de água, preferencialmente. No ramo descendente, a gente reabsorve preferencialmente água. Já no ramo ascendente, é mais sódio, cloro, outros íons. No túbulo contorcido distal, a gente absorve mais sódio e água, e no ducto coletor, preferencialmente água. Beleza? Falando um pouco dos inibidores da anidrase carbônica, que é um grupo dos diuréticos importante para a gente entender aqui. A primeira coisa, como é que a anidrase carbônica funciona no nosso corpo? Primeiro, a gente tem aqui o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio ele vai se dividir em uma molécula de bicarbonato e outra de sódio, como vocês podem ver aqui. O bicarbonato ele vai se juntar com H+, formando o ácido carbônico, que é esse aqui. O ácido carbônico ele sofre a ação de uma enzima chamada anidrase carbônica. O que que a anidrase carbônica faz com o ácido carbônico? Quebra ele. Quebra em uma molécula de água e outra molécula de CO2, de dióxido de carbono. A água e o CO2 eles vão ser reabsorvidos pela minha célula, beleza? E vão entrar aqui na célula. Tanto a água quanto o CO2. E novamente a anidrase carbônica ela vai juntar esses dois componentes para agora formar o meu ácido carbônico novamente. Beleza? Daí esse ácido carbônico ele vai ser quebrado. Percebe-se que é igual na luz. Aqui é o túbulo contorcido proximal, beleza? Então, nesse lugar é o túbulo contorcido proximal. Aqui é a minha célula e aqui é o meu sangue, esse lado aqui. Quando está no sangue, significa que foi reabsorvido por completo, tudo bem? Você vê que o que está no túbulo contorcido proximal se assemelha muito aqui, olha, dentro da célula, porque, de novo, o ácido carbônico, ele vai se transformar em H+, e em bicarbonato. Esse bicarbonato ele vai ser reabsorvido e vai ir para o meu sangue. E é o que controla, ajuda a controlar, né, o pH do meu sangue, né? E esse H+, ele volta para o túbulo contorcido proximal e quando ele passa por esse transportador de sódio e hidrogênio, com a saída, né, do hidrogênio para o túbulo contorcido proximal, olha o que que entra. Entra o sódio. E aí, quando o sódio ele entra na célula, ele depois, com outro trocador, ele consegue chegar no sangue.
Isso é o fisiológico, é o que acontece com a gente. Só que na classe dos inibidores da anidrase carbônica, essa anidrase ela está inibida, está bloqueada, né? Então, isso aqui não acontece e nem isso. Percebe que eu não estou mais reabsorvendo bicarbonato, porque para o bicarbonato chegar no sangue, ele tem que se desprender do bicarbonato de sódio para se transformar em bicarbonato, ele tem que se juntar formando o ácido carbônico e depois ele tem que formar em água CO2. Só que ele não está se formando em água CO2. Por quê? Porque eu não tenho a enzima anidrase carbônica, porque ela está sendo inibida. Então, o bicarbonato ele não vai ser mais o que? Reabsorvido, beleza? Nem o sódio também. Então, a gente acaba liberando sódio e bicarbonato na urina. Como eu já disse para vocês, os inibidores da anidrase carbônica, eles agem no túbulo contorcido proximal, beleza? O nome do remédio é acetazolamida, né? Conhecida como Diamox também, nome comercial. O que que ele produz? Bicarbonatúria. É uma coisa exclusiva dos inibidores da anidrase carbônica. O que que é a bicarbonatúria, Vitor? É eu estou liberando bicarbonato na minha urina. Percebe que se eu estou liberando bicarbonato na minha urina e ela não está sendo mais reabsorvida e indo para o meu sangue, eu estou desregulando o pH do meu sangue. O meu pH ele acaba ficando mais ácido. E como isso é por conta do rim e não do pulmão, tem nada a ver com a respiração, é uma acidose metabólica. É uma acidose porque você está deixando de reabsorver mais bicarbonato. Você está eliminando esse bicarbonato na sua urina. E você está fazendo com que o seu pH do sangue, fique mais ácido. Tudo bem? Quando que a gente indica os inibidores da anidrase carbônica? Para paciente que tem glaucoma, para reduzir a pressão ocular, para um paciente que tem alcalose metabólica. Se o paciente está tendo uma alcalose metabólica, o que significa que ele está reabsorvendo muito bicarbonato, se a gente dá os inibidores da anidase carbônica, a gente consegue diminuir essa reabsorção de bicarbonato e corrigir a alcalose metabólica. E também é um remédio que ajuda a fazer um processo de desintoxicação. Como assim, Vitor? O bicarbonato, ele é negativo, então ele acaba puxando substâncias positivas para que se unam e a carga fica neutra. Então, se você tiver intoxicado com alguma carga positiva, com algum cátion, acaba que esse cátion ele vai ser atraído pela carga negativa do bicarbonato. E aí ele vai ser eliminado na urina junto com o bicarbonato, sendo então um processo chamado de processo de desintoxicação. Tudo bem? Alguns efeitos adversos dos inibidores da anidrase carbônica, é claro, acidose metabólica hiperclorêmica, beleza? Acaba que, como o cloro vai sendo eliminado na urina, gera essa acidose metabólica e aí acaba também tendo um aumento de cloro no sangue. Esse cloro, ele tem um intuito, isso aí depois a gente vai trabalhar em aulas futuras, falando de acidose metabólica, alcalose, mas até agora, no intuito aqui de vocês entenderem, é que o nosso sangue, ele tem um pH. E o que regula esse pH é o seguinte, a gente tem cargas positivas e cargas negativas. A gente chama de ânions e cátions. A carga positiva é o nosso sódio. A carga negativa, a gente tem um negócio chamado de anion gap, a gente tem o cloro e a gente tem o bicarbonato.
Como a gente está eliminando o bicarbonato na urina, acaba que essa balança aqui, que era para estar equilibrada, né, na mesma altura, ela acaba ficando desregulada. Por quê? Porque o bicarbonato, ele diminui sua quantidade. Então, se o bicarbonato diminui sua quantidade, vocês vão ver aqui, olha, que vai ficar desregulado. O cloro vai ficar aqui, o anion gap vai ficar menor, e vocês estão vendo que a balança agora eu tenho muito mais carga positiva do que negativa. Tem esse espaço aqui. Para preencher esse espaço aqui, o meu corpo ele acaba aumentando a reabsorção de cloro. Então, o cloro que está aqui, ele acaba aumentando para suprir a perda, para suprir a perda de bicarbonato que está saindo na minha urina, para manter sempre o positivo equivalente do negativo. Então, eu tenho uma acidose metabólica, sim, porque eu estou perdendo bicarbonato, mas o meu corpo, ele responde a essa perda de bicarbonato, aumentando a quantidade de cloro, para que essa balança aqui fique equilibrada. Por isso, é uma acidose metabólica hiperclorêmica. Tudo bem? Além disso, a gente pode ter também cálculo renal pelo excesso de bicarbonato que pode se fixar durante o trajeto. A gente pode ter também hipocalemia, porque a gente vai ter perda sim de potássio. Uma coisa que eu quero falar para vocês: todo diurético perde potássio, exceto uma classe, que são os poupadores de potássio. E não é diferente dos inibidores da anidrase carbônica. Eles também causam hipocalemia. E a hipocalemia, né, pode ser um dos fatores que pode causar arritmia. Beleza? São alguns dos efeitos adversos dos inibidores da anidrase carbônica. How will it take when it's eyes? And this is over. In my life, there's got a hole you can pay. I don't know. Se inscreve no canal. This town now. I don't want is conform. It's Gingy's only line. But I love you. Ó, tô criando um clima romântico aqui pra você se inscrever nesse canal. Você ainda não se inscreveu? Se inscreve nesse canal, compartilha aí. Estamos dando a vida aí pra você aprender. Se inscreve aí, deixa o like. Tamo junto. Falando agora dos diuréticos de alça, tem um diurético, eu acho que é o mais famoso de todos, né? Que é a furosemida. A furosemida, ela tem um mecanismo de ação de bloquear essa bomba que reabsorve sódio, que reabsorve cloro e que reabsorve potássio. Então, os diuréticos de alça, que agem no ramo ascendente da alça de Henle, que é a furosemida, o nome Lasix, que é o comercial, o mecanismo de ação é justamente inibir esse transportador de sódio, potássio, 2-cloro. Esse transportador aqui. Além de impedir esse transportador, ele também impede, né, a reabsorção de cálcio e de magnésio. Concorda que o ramo ascendente da alça de Henle fica muito concentrado de íons de sódio, de cloro, de potássio, de cálcio, de magnésio, fica muito concentrado. E a água sempre vai para o meio mais concentrado. Então acaba que a água ela permanece no ramo ascendente e não vai ser reabsorvida. Por isso que a furosemida faz você fazer muito xixi. Porque deixando esses íons não serem reabsorvidos, deixando o sistema urinário mais concentrado de íons, a água acaba ficando nesse meio mais concentrado, sendo eliminada no xixi. Beleza? Quando que é a indicação de furosemida? Paciente que está edemaciado, paciente que tem edema agudo de pulmão, beleza?
que está todo congesto, paciente que tem insuficiência cardíaca, que está com os membros inferiores edemaciados e precisa diminuir esse edema, paciente que tem hipercalemia, muito provavelmente o paciente ele tem insuficiência renal crônica, ele tem alguma doença renal crônica, ele sofre ele precisa fazer hemodiálise para perder essa quantidade de potássio. Só que caso a hemodiálise não esteja funcionando, ou ele precisa perder mais potássio, a furosemida ajuda nisso, ajuda na perda de potássio também. Então, para paciente que também tem insuficiência renal aguda, para fazer mais xixi, beleza? Para paciente que tem muito cálcio, hipercalcemia, também, edema agudo de pulmão, paciente que tem ascite, beleza? Então pensa, quando o paciente está com muito edemaciado, está com grande quantidade de volume no interstício, ele precisa eliminar esse volume, o melhor diurético é a furosemida, beleza? Pode ser até mesmo associado com digetálicos para tratar alguma arritmia, propranolol para tratar hipertensão, um antiazídico para potencializar o efeito da diurese, pode ser associado também para ajudar a eliminar muito mais água, dependendo da gravidade do paciente. Então, ele é o diurético mais potente de todos. E como um filme que eu gosto muito de ver, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, beleza? E com um fármaco muito poderoso, vai ter alguns efeitos adversos perigosos. Porque, assim como a furosemida faz você perder muita água, você tem que ter cuidado, porque em excesso pode causar hipovolemia. Em excesso também pode causar hiponatremia, hipomagnesia, porque você está perdendo muitos íons, hipocalemia, pode causar uma hipotensão ortostática pela perda de volume rápida que você vai ter, e também pode causar um processo chamado de alcalose hipocalêmica. Vou aqui o vídeo para vocês, para eu fazer esse desenho. Por que causa alcalose hipocalêmica? Porque quando você faz muito xixi com a furosemida, o seu sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele vai ser ativado. Para quê? Porque o seu corpo vai falar, poxa, ele está eliminando muita água, eu tenho que reabsorver, senão o meu corpo vai ficar seco. Então, o sistema renina-angiotensina vai ser ativado. Só que, quando o sistema renina-angiotensina é ativado, eu vou ter a reabsorção de sódio e de água. Então, eu reabsorvo sódio e reabsorvo água. Só que, para entrar o sódio e água, tem que sair. E sai o quê? Potássio e H+. Se sai H+, eu estou eliminando H+ na minha urina. Tudo bem? E aí, esse H+ que está sendo liberado na minha urina, ele vai acabar deixando o meu sangue menos ácido. Como a gente chama, ele vai deixar o nosso sangue mais com uma alcalose, beleza? Que é uma alcalose hipocalêmica. É uma alcalose por conta da perda de H+, porque eu tenho pouco H+, beleza? Então, é uma alcalose hipocalêmica, porque eu perco o potássio e com a perda de potássio, eu também acabo perdendo o meu H+, tudo bem? Gerando uma alcalose hipocalêmica. A gente também tem os diuréticos tiazídicos. Quais são os mecanismos de ação dele? Eles vão bloquear essa bomba aqui, olha, de sódio e cloro, impedindo a reabsorção de sódio e de cloro, beleza? Eles agem no túbulo contorcido distal, tudo bem? Quais são os remédios? Hidroclorotiazida, clortalidona, indapamida. Os mecanismos de ação, já falei para vocês, é inibir o cotransportador, que por consequência inibe a reabsorção, né, de sódio e cloro. Tudo bem? Então, sódio e cloro vai saindo
na urina, beleza? Indicações. Cara, hidroclorotiazida é um remédio muito associado com captopril, que é o captopril com hidroclorotiazida. É um IECA com tiazídico para paciente que é hipertenso. Então, é muito bom para paciente que é hipertenso, porque os tiazídicos, além da diurese, do efeito de diurese, que é inicial, que vai reduzir um pouco a sua pressão, ele também, ao longo prazo, tem efeito de ser vasodilatador, o que ajuda a regular a pressão arterial de um paciente hipertenso. Para paciente que tem insuficiência cardíaca descompensada, que evoluiu para um edema agudo de pulmão, que está com os membros inferiores edemaciado, que você, além de associar furosemida para esse paciente, você pode dar furosemida com um tiazídico, com um hidroclorotiazida, para fazer o paciente secar, para evitar que a progressão do edema agudo de pulmão, porque o paciente está lá, não está conseguindo respirar, pulmão cheio de água. Então, você acaba podendo fazer essa associação também, beleza? Para paciente que tem nefroelitíase, também pode ser utilizado porque os tiazídicos eles reduzem a excreção de cálcio na urina e acaba que o cálcio ali ele acaba ao acúmulo de cálcio, né, no sistema urinário, ele acaba tendo predisposição para desenvolvimento de alguma nefroelitíase, né? Umas pedras ali no sistema urinário. Então, se você associar um tiazídico, você reduz essa excreção de cálcio e você reduz, então, a chance de uma evolução para nefroelitíase. Tudo bem? É um remédio que pode causar também uma alcalose metabólica hipocalêmica, pode causar hiponatremia, hipomagnesia, tudo bem? Até mesmo uma hiperglicemia, porque é um remédio que reduz a liberação de insulina, podendo aumentar a quantidade de glicose no seu sangue, beleza? Então, cuidado com o paciente que tem diabetes e tal, mas esses são alguns dos efeitos adversos dos remédios, dos tiazídicos no caso. Falando dos diuréticos poupadores de potássio, como eu já tinha dito anteriormente para vocês, todos os diuréticos perdem potássio, exceto, é claro, os poupadores de potássio, beleza? Eles a gente divide em dois tipos. Primeiro, ambos vão agir no túbulo ou no ducto coletor. E aí a gente vai ter três remédios aqui para falar. A espirolactona, que vai ter um mecanismo de ação específico para ela, e a gente vai ter o amilorida e o triantereno, que vai ter um mecanismo de ação para eles, que no intuito fazem a mesma coisa, de formas diferentes. No caso, a espirolactona, ela é um antagonista do receptor mineralcorticoide, que é o quê? A aldosterona. Ela não deixa a aldosterona se ligar no seu receptor e ativar a bomba de sódio e potássio. Então, se ela impede que a aldosterona se ligue e ative essa bomba, eu não estou fazendo o quê? Eu não estou reabsorvendo sódio e água. Se eu não estou reabsorvendo sódio e água, o que não está saindo? O potássio. Vou fazer um desenho aqui para vocês agora, para vocês conseguirem visualizar isso melhor. E o desenho? Você sabe que quando a aldosterona se liga nessa bomba de sódio e potássio, eu vou reabsorver sódio e água, né? Ela vai para o meu sangue e o potássio sai. Só que a espirolactona, ela está impedindo que essa bomba seja ativada. Então, isso aqui não é ativado. Então, o meu potássio, ele não sai, ele continua no sangue. Por isso que é poupador de potássio. Quando que é indicação? Quem tem hiperaldosteronismo, beleza? Hiperaldosteronismo é uma causa para hipertensão, hipertensão secundária, quando a gente tem uma causa daquela hipertensão. Então, o hiperaldosteronismo, ela gera hipertensão. E aí, como é que a gente vai tratar quem tem essa doença, hiperaldosteronismo? A gente trata com espirolactona, beleza? Quais são os efeitos adversos? Pode causar, tem muito efeito teratogênico, beleza?
pode causar ginecomastia, irregularidade menstrual, impotência sexual. Então, assim, é um remédio que, por mais que ajude o paciente, é difícil a gente ter uma boa adesão para ele, né? Agora, falando do amilorido e do triantereno, o mecanismo de ação é semelhante, porque eles não vão impedir a aldosterona de se ligar no receptor. A aldosterona, ela se liga no receptor. Só que na hora do sódio ser reabsorvido, ele não é, porque o mecanismo de ação desses dois fármacos aqui é bloquear o canal de sódio. Então, a aldosterona se liga. Só que na hora que o sódio vai entrar, esse canal que ele entra está bloqueado. E aí, se o sódio não consegue entrar no sangue, o potássio não sai. Se o potássio não sai, eles são poupadores de potássio. Beleza? Quando a indicação, paciente que tem insuficiência cardíaca, tem cirrose, alguns efeitos adversos, por exemplo, dos dois remédios, o paciente pode ter o quê? Hipercalemia, grande quantidade de potássio no sangue. E falando dos últimos aqui, os diuréticos osmóticos, eu botei até um desenho do Bob Esponja aqui, porque para mim é como se fosse realmente uma esponja que suga tudo. Vocês vão entender. O remédio é o manitol. E o que que ele faz? O manitol, ele é facilmente filtrado pelo seu rim. Então ele chega com facilidade no seu sistema urinário. Só que dificilmente ele vai ser reabsorvido. Então a filtração dele é boa, só que a reabsorção dele não. E quando ele fica lá no seu sistema urinário, ele acaba aumentando a osmolaridade do sistema urinário, o que significa que ele deixa muito concentrado o sistema urinário. E aí a água não vai ser reabsorvida. A água vai ficar nesse sistema urinário. Ele meio que suga, puxa a água, puxa tanto a água que pode até mesmo diminuir a viscosidade do sangue. Por quê? Porque o remédio, ele não deixa nenhum íon ser reabsorvido. Nenhum. Ele pega todos os íons e aí deixa o sistema urinário muito concentrado, a lumen, né? O lumen, né? Todo o sistema urinário, ducto coletor, a alça de Henle, fica muito concentrado ali e nenhuma água é reabsorvida. E aí, toda essa água, não sendo reabsorvida, vai ser eliminada na sua urina. Beleza? Então, o manitol também é um diurético muito bom. É um diurético muito utilizado também para paciente que tem insuficiência renal, beleza? Paciente que tem edema cerebral, para melhorar a pigmentação do sangue, mas principalmente para o paciente que tem edema cerebral. Se o paciente tem algum edema cerebral, um remédio ótimo para você conseguir reduzir esse edema cerebral, porque pode causar uma pressão muito forte, né, na cabeça e aí pode gerar sérias complicações, porque o crânio ele não tem a capacidade de se dilatar, então acaba com fazendo uma pressão muito forte no cérebro para ajudar nesse tratamento, para diminuir esse edema cerebral, utiliza-se o manitol, beleza? Alguns efeitos adversos para desse remédio é com paciente que tem insuficiência cardíaca, a gente dá preferência, né, para dar furosemida ou até mesmo associar com tiazídico, né, a furosemida, e pode causar muitos distúrbios eletrolíticos, beleza? Porque o paciente ele perde muito íon. Pode ficar desidratado, perde muito íon, então vai ter um distúrbio eletrolítico muito forte, beleza? Gente, aqui na aula de diuréticos vocês têm que ter muito cuidado com hipocalemia, hipercalemia, hipocalcemia, hipercalcemia. São coisas, são nomes que se parecem muito um com os outros, entendeu? E tem muita pegadinha em prova disso, que acaba passando batido, porque você lê rápido e aí você acha que leu hipocalemia, mas na verdade era hipocalcemia, beleza? Então tomem cuidado na hora de ler a prova, beleza? Que vocês vão conseguir bem. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula de diuréticos. Se inscreve no canal,
ativa o sininho, deixa o like e compartilha aí para o seu amigo que está com dificuldade de entender esse tema, para você acabar ajudando ele também, beleza? Um bom estudo para vocês. Até a próxima, hein?